Vamos lá, essa aula está relacionada ao recurso de apelação previsto no artigo 593 e seguintes, até o 603 do Código de Processo Penal. Vou dar algumas características que se reporta a ele como um todo e depois vou comentar as hipóteses do 593, certo? É um recurso que possui os efeitos devolutivo e extensivo. Devolutivo porque ele devolve a matéria ao tribunal a ser debatida, e extensivo que na ocorrência de concurso de pessoas, as circunstâncias de caráter objetivas, elas são comunicadas aos concorrentes. Não tem um efeito suspensivo. Na verdade, não é que tenha, na verdade, o 594 ele foi revogado pelo STF, entendimento do STF, porque ele violava o princípio da inocência. 594 disporia que o agente poderia ser preso. Então, numa sentença condenatória, não é que ele vai ter um efeito suspensivo, porque não tem uma previsão expressa disso, mas isso é uma interpretação da norma por aplicação do princípio da inocência. E aí, pela aplicação do princípio da inocência, consequentemente, você passa a não poder executar provisoriamente a pena determinada numa sentença condenatória. Quando eu falo sentença condenatória, eu estou falando de sentença de primeira instância. Então, recurso de apelação é um recurso interposto das decisões das sentenças condenatórias de primeira instância. Condenatória ou absolutória, tanto uma quanto outra, certo? É importante a gente lembrar que a Lei 13.964, que ela fala do denominada pacote anticrime, né? Ela no seu artigo 492, ela dá uma outra recomendação. Nos crimes do tribunal do júri, quando a sentença condenatória for igual ou superior a 15 anos, admite-se a execução provisória da pena. Então, mesmo depois daquele posicionamento que nós tivemos do Supremo Tribunal Federal dizendo que a pena só poderia ser executada de forma provisória a partir do trânsito em julgado do processo, e não o trânsito em julgado fático, essa legislação começou a vigorar dia 22 de janeiro de 2020. Ela tem no parágrafo, ela inclui no inciso 1 do 492 do Código de Processo Penal, a letra E, e ela fala sobre a possibilidade de uma execução provisória numa sentença condenatória do Tribunal do Júri cuja pena seja igual ou superior a 15 anos, diferentemente das outras sentenças condenatórias, que aí nós temos a característica de não execução da pena. Importante lembrar que esse artigo ele ainda não foi debatido ou discutido ainda, a sua constitucionalidade ou não frente ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Então ainda nós não temos uma primeira legislação posterior ao entendimento do Supremo, que é uma legislação processual penal, onde ela reconhece a possibilidade de uma execução provisória. Provavelmente, perante o STJ, eles não vão fazer uma análise da Constituição Federal, e aí, consequentemente,
Eu entendo que eles devam colocar como sendo válida essa norma. Entretanto, a discussão ainda também vai se levar ao STF. Acredito que o STF vai manter ainda a sua decisão de não execução provisória da pena anterior ao trânsito julgado do processo, ou seja, do processo como um todo. Então, esses são os efeitos. O prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 dias. É interessante que a interposição da apelação é a petição de interposição, que é o prazo de 5 dias. As razões, elas podem ser ofertadas em até 8 dias. Só que as razões elas podem ser ofertadas de 3 formas diferentes. Ou junto com a interposição, ou separado da interposição. Só que no separado da interposição ela pode ser apresentada no próprio juiz sentenciante, ou ela pode ser apresentada no tribunal. Essas são as 3 hipóteses de apresentação das razões. Se as razões forem apresentadas em conjunto com a interposição, o prazo dela será de 5 dias. Posicionamento majoritário. Existem alguns doutrinadores que falam que o prazo seria de 8 dias, tendo em vista que as razões são de 8 dias. Mas o prazo de interposição são 5 dias. Então, se você quiser apresentar as razões junto com a interposição, você vai ter que fazer isso no prazo de 5 dias. Ou então você pode solicitar, você interpõe a apelação e solicita que as razões sejam apresentadas a posteriori. Se você solicitar e não informar, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 600, que as razões serão apresentadas no tribunal, provavelmente o juiz da primeira instância, ao receber a sua petição de interposição do recurso, ele vai te intimar logo após para você apresentar as razões no prazo de 8 dias. E aí você teria 5 dias para interpor, peça só de interposição, e depois você teria 8 dias para apresentar as razões. Caso você faça a solicitação de que as razões sejam apresentadas no tribunal, na forma do parágrafo 4º do artigo 600, você, consequentemente, você vai ter a interposição enviada para o juiz sentenciante, juiz de primeira instância, onde ele vai remeter essa decisão, ou o processo, melhor assim, ao tribunal que irá julgar o caso. Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Ele remetendo esse processo ao tribunal, quando esse processo for distribuído no tribunal, o relator verificar que não possui as razões, ele, consequentemente, ele vai abrir vista para que a parte apresente suas razões no prazo de 8 dias. Então, você pode interpor o recurso junto com as razões, no prazo de 5 dias. Você pode interpor o recurso no prazo de 5 dias e pedir para que seja intimado para apresentar as razões. E aí, se o juiz da primeira instância fizer isso, de acordo com ele. Se você solicitar que você seja intimado pelo tribunal, aí o tribunal é que vai te intimar. Na prática, a gente interpõe muito mais só petição de interposição, alegando que as razões serão apresentadas no tribunal. E aí, consequentemente, o tribunal nos intima para apresentar as razões. Por que na prática nós fazemos isso? Porque demora muito tempo. A partir do momento que você interpõe a petição de interposição do recurso de apelação, até que esse tribunal suba para o tribunal e o tribunal distribua e o que o relator te intime, isso demora às vezes meses. E aí você tem um tempo um pouco maior para interpor o recurso, para que você possa fazer as fundamentações de forma mais calma, se aprofundando mais nos assuntos. O prazo para as contrarrazões, ou seja, contrarrazoar um recurso interposto, o prazo é de 8 dias, não de 5 dias, mas de 8 dias. Bem, dito isso, a forma de interposição do recurso,
A interposição é para o juiz ACO, o juiz que proferiu a decisão, e as razões são remetidas para o juiz ad quem. Esse é o recurso de apelação. Se vocês olharem o 593, o 593 vai dizer quais são as hipóteses em que cabe o recurso de apelação. Legal? Ele vem dizendo assim, 593, e agora eu vou explicar as suas hipóteses. Caberá apelação no prazo de 5 dias, 5 dias em interposição, beleza? As razões são posteriores. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular, pelo juiz de primeira instância, juiz singular, monocraticamente, sentença monocrática, uma pessoa, então sentença definitiva que encerra o processo, condenatória ou absolutória. Das decisões definitivas ou com força definitivas proferidas por juiz singular, mesma coisa, juiz de primeira instância, nos casos não previstos no capítulo anterior. O capítulo anterior é o rese. Você lembra que eu falei para vocês que o rese ele é um rol taxativo? Então, aquelas decisões que estão previstas lá no 581, elas são taxativas. Quando não forem relacionadas àquela ali, vai caber recurso de apelação. Vamos dar um exemplo. Lá no 581 tem lá a decisão que pronunciar o réu. A decisão que pronunciar o réu, por estar previsto expressamente no 581, vai caber recurso distrito. Agora, e da decisão que impronunciar ou absolver sumariamente ou desclassificar o crime pelo juiz na primeira fase, na fase preliminar do tribunal de júri, antes do conselho de sentença? Bem, não está lá no 581. E ela não é uma sentença condenatória definitiva, nem absolutória definitiva. Ela é uma decisão definitiva, porque ela põe fim a um termo, a um ato processual, a um termo finalizado, a primeira etapa do processo do tribunal de júri. Então, ela é uma decisão definitiva. Então, das decisões dessas sentenças, aí são sentenças que não são nem condenatória absolutória, mas sentença que ela vai dar pela impronúncia, desclassificação, absolução sumária, vai caber apelação pelo 593, inciso 2, que ele fala assim, cada das decisões definitivas não previstas no caso no artigo anterior. Impronúncia, absolvição ou desclassificação não estão no artigo anterior, não estão no 581. Se não estão no 581, não é rese, então vai ser apelação. Legal? E a última hipótese das decisões do tribunal do júri. É importante ele analisar, porque ele fala assim, das decisões do tribunal do júri, e aí ele fala assim, quais são as decisões? Porque nós temos o princípio da soberania dos vereditos, não é isso? Então a decisão do conselho de sentença ela é soberana, ela não pode ser modificada, ou eu não posso condenar ou absolver que não seja pelo conselho de sentença. Então, se não pode ser, porque então, em tese não caberia apelação, não caberia recurso, já que a decisão deles é soberana. Mas na realidade isso não acontece. Na realidade, eu tenho no 593 as hipóteses onde é cabível a interposição do recurso de apelação. Quais são essas hipóteses? Primeira hipótese, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Então, se acontecer alguma nulidade posterior à pronúncia, eu posso interpor o recurso de apelação, lembrando que, se for uma nulidade relativa, ela não for arguída no momento oportuno, consequentemente, vai precluir, ela vai se convalidar e ela vai valer, aquela nulidade ela vai acabar sendo convalidada nos atos processuais. Então, quando ele fala assim, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, ele está se reportando às nulidades absolutas. Então, se acontecer alguma nulidade absoluta posterior à pronúncia, até a sentença condenatória, que seria a decisão do tribunal do júri, caberá apelação para análise dessa nulidade. Vamos dar um exemplo. Ausência de intimação do acusado para comparecimento à sessão de julgamento em plenário. O acusado não foi intimado. Isso é nulidade absoluta. Você interpõe a apelação para arguir essa nulidade absoluta. Segunda hipótese. Quando for a sentença do juiz presidente contrária à lei ou à decisão dos jurados. Certo? Então vamos imaginar o seguinte, que a decisão dele, a decisão do juiz,
é contrária ao que está disposto na lei, ou a decisão do juiz está contrária à decisão dos jurados. Então, vamos imaginar que os jurados condenaram e o juiz dá uma sentença de absolução. A decisão dele está contrária à decisão dos jurados. Então, caberá apelação para isso. E vice-versa. Imaginar que os jurados absolvem e o juiz condena. A decisão a sentença do juiz é contrária à decisão dos jurados. Então, cabe apelação. No mesmo sentido, se ela for contrária à legislação, vamos imaginar que o juiz tem que aplicar uma tentativa e na redução da tentativa ele tem que aplicar de 1/3 a 2/3. Vamos imaginar que o juiz aplica 1/6. Isso não tem previsão legal para isso, de aplicação de 1/6. Então a decisão dele é contrária à lei, então consequentemente é cabível a interposição de apelação. Na terceira hipótese que você tem, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. Então é quando o juiz erra ao aplicar a pena ou ele erra ao aplicar a medida de segurança. Vamos imaginar que o juiz ele tem uma circunstância agravante, imaginar que o cara é reincidente e ele aplica na terceira fase da dosimetria da pena. Ele não pode fazer isso. Então ele erra na aplicação da pena. Ou vamos imaginar que ele cometa uma injustiça, ele aumenta a pena de forma exorbitante, sem fundamentação, e aí, consequentemente, você vai ter erro na sentença relacionado à pena, aplicação da pena ou à medida de segurança. Então, nessas hipóteses também é cabível a interposição de recurso de apelação.